Olá, hoje vamos fazer um programa que debate sobre o que acontece de mais importante no futebol. Iremos discutir sobre a reformulação da seleção brasileira após o fiasco da última Copa do Mundo, realizada na África do Sul. Para falar sobre o tema, estão presentes o jornalista Neto Del Loio, que é repórter do Jornal da Cidade e correspondente do interior paulista para o Diário Lance. É um prazer tê-lo conosco. Prazer, meu. O também jornalista Fernando BH, editor de esportes da editora Alto Astral, do site canhota10.com e colunista do jornal Bom Dia Bauru. É um prazer tê-lo conosco. E o assessor de imprensa do Noroeste, Thiago Navarro. É um prazer tê-lo com a gente. Obrigado pelo convite. Em 2010, a seleção brasileira foi desclassificada pela Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul. Após mais um fiasco e a demissão do então técnico Dunga, Mano Menezes foi convidado para assumir o comando da equipe, sob promessa de renovação. Antes disso, porém, Muricy Ramalho já havia recusado o mesmo convite. Sua estreia como técnico do Screte Canarinho foi na vitória sobre a seleção norte-americana por 2-0 em Nova Jersey, com gols de Neymar e Alexandre Pato. A partir daí, foram mais 14 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 17 gols pró contra 9 gols sofridos. Lembrando que a partida das quartas de final da Copa América deste ano contra o Paraguai, a seleção brasileira perdeu por 2-0 na disputa de pênaltis, após empate em 0-0 no tempo normal e prorrogação. Nos 15 jogos disputados, a seleção não venceu um adversário de grande expressão. Foram empates com Holanda e Argentina e derrotas também para a Argentina, França e Alemanha. Neste período, foram 11 convocações e 72 jogadores. Deste, 38 atuam no futebol europeu e 34 defendem clubes brasileiros, sendo que apenas 11 participaram da última Copa do Mundo. Bom, eu gostaria de começar o debate perguntando, Neto, como está vendo esse trabalho de renovação da seleção brasileira? Bom, Júnior, eu acho que essa renovação da seleção brasileira começou até com a entrada do Dunga, antes mesmo da Copa, que a seleção precisava de dar essa cara de povo brasileiro. E o Ricardo Teixeira, a CBF, buscou no Dunga essa identidade com a camisa amarelinha. Só que não rendeu, não deu certo, não funcionou. A seleção, como você disse, foi um fiasco na Copa do Mundo, perdeu para a Holanda, uma seleção que ninguém gostava, essa é a verdade. Tinha alguns jogadores que a torcida pedia para que fossem convocados, até o Ronaldo, a torcida pedia para que novamente fosse convocado, ele estava em boa fase no Corinthians, né? Mas não teve essa convocação e a seleção, a contragosto, chegou e parou na Holanda, acabou esbarrando na Holanda. Depois disso veio, como você também bem lembrou, a tentativa do Muricy Ramalho, que na minha opinião não aceitou o convite, não porque vivia uma boa fase no Fluminense, mas porque já pensava que o trabalho de um técnico agora seria de renovação, seria de tentar tirar alguns jogadores do futebol nacional, e que a gente sabe que é utopia montar uma seleção com jogadores locais, se assim podemos dizer, a maioria está tudo no exterior, e sabia que esse trabalho seria muito difícil e por isso já pensava num trabalho mais à frente. O Muricy Ramalho, na minha opinião, pensa que daqui a pouquinho o Mano Menezes vai acabar caindo e pelos resultados que você já apontou aí no início, isso deve acontecer. É muito difícil o Mano se manter perdendo ou empatando, tropeçando com França, com Argentina, com a Alemanha e vencendo alguns poucos campeonatos. A Copa América, que seria o grande teste do Mano, lembrando que o Brasil não disputa eliminatórias porque é o país sede, esse que seria o grande teste, o Mano não passou. Fernando, como você vê esse processo de renovação da seleção brasileira? Bom, tudo bem que no futebol promessa nem sempre é cumprida, mas assim que o Mano Menezes assumiu, houve até uma orientação da presidência da CBF, de que ele fizesse renovação, convocasse jogadores mais jovens, pensando a longo prazo, pensando em 2014. Então, eu me lembro do presidente Ricardo Teixeira ter dito, inclusive, para o torcedor ter paciência com resultados ruins, que certamente viriam
em função de jogadores novatos e de formação de um novo time, um novo esquema tático, enfim. Então, dentro dessa promessa, o Mano tem a sua vaga garantida até 2014. Só que a gente sabe que o humor do futebol brasileiro não garante esse posto, né? Então, os resultados estão aí, ainda titubeante, né? Não ganhou de nenhuma seleção expressiva e tem que esperar. E a Olimpíada costuma ser um divisor de águas, né, no trabalho. O Vanderlei Luxemburgo, que tinha um ótimo trabalho vencendo a Copa América, formando um time ofensivo. O time do Luxemburgo na seleção era bom, mas ele não resistiu também por questões políticas, CPI, mas principalmente a gota d'água foi que ele perdeu uma Olimpíada. E na época ele era um líder ou vice-líder das eliminatórias, né? Exatamente, entregou o time numa boa situação para o treinador seguinte. Thiago, o que você pensa desse trabalho de renovação do Mano Menezes? Olha, o Fernando e o Neto colocaram bem já aqui que é um processo lento e é um processo que demanda paciência. Mas paciência é o que o torcedor brasileiro não tem. O torcedor em geral não tem. Ele quer resultado, ele quer o time ganhando. Pode até não jogar bem, mas pelo menos tem que ganhar. Então eu acho que o Mano Menezes vai ter dificuldade para chegar em 2014. O BH colocou aqui que a direção da CBF pode até garantir que ele fica, mas isso é complicado. O Luxemburgo teve esse problema em 2000, que ele acabou caindo nas Olimpíadas, que é um divisor de águas, porque é exatamente o meio do processo. As Olimpíadas estão bem no meio ali, entre uma Copa e outra, então já se avalia ali, já se faz um balanço assim, já temos metade do tempo transcorrido. Se não deu certo aqui, então vamos trocar de treinador. E aquela vez aconteceu isso com o Luxemburgo, entrou o Emerson Leão depois, e a Copa das Confederações acabou derrubando o Leão e entrou o Felipão. E ali houve uma promessa. Teve a orientação do Leão convocar só jogadores que atuam no Brasil para levar para a Copa das Confederações. Na Ponte Preta, e a promessa de que um mau resultado, por ser uma seleção inferior, não teria problemas. E ele foi demitido no aeroporto pelo telefone. Lá no Japão, né? Então ali acabou entrando um outro treinador que felizmente deu certo. Para mim foi a última seleção que convenceu. Foi a última vez que eu tive prazer em torcer para a seleção brasileira, foi aquele time do Felipão em 2002, que pode haver alguma contestação disso ou daquilo, mas funcionou, jogou uma Copa bem, né? Chegou até desacreditado e jogou bem. E depois a seleção teve problemas. Uma outra filosofia de trabalho para 2006, uma outra para 2010. E eu acho que eles estão tentando manter mais ou menos a filosofia de trabalho da última Copa para a Copa do Brasil. Mas a falta de campeonatos expressivos para o Mano Menezes vai ser um grande problema, porque viver só de amistosos é uma coisa complicada, porque pega um time fraco, se ganha, fez obrigação. Se perde, está perdendo para um time ruim. E quando pega os grandes, não está convencendo. No primeiro grande campeonato que teve, que foi a Copa América, acabou perdendo. E ele só vai ter mais 2 campeonatos antes da Copa, que é as Olimpíadas de Londres e depois a Copa das Confederações. Mesmo com adversários inferiores, também não vem jogando bem, né? Não. E o Neto lembrou bem do Muricy, que ele espera mais um tempo. O Filipão já deu a entender isso, que se for para assumir o comando da seleção, vai ser em 2013, que daí já está perto, na reta final de preparação. Como em 2001, né? Como em 2001. Exatamente. O Filipão já prevendo alguma coisa do tipo. E na convocação da última Copa, foram exigidos, de certa forma, pela torcida, a convocação de Neymar e Ganso. Agora eles estão sendo convocados com responsabilidade de assumir esse papel de resolver jogo. Então, o peso nas costas de um jogador de 19 anos e nas costas de 21, além do Pato, que também tem 21, que também tá meio que carregando essa responsabilidade. Até que ponto isso influencia para o bem ou para o mal desse processo de renovação da seleção? Olha, acho que no Brasil, com relação ao futebol, os jogadores saírem daqui é tudo muito prematuro. Né? Os jogadores saem muito cedo daqui porque aqui é um celeiro de craques. A última vez que isso aconteceu de forma correta foi em 94 com o Ronaldo. Com 18 anos ainda era o mais jovem daquele grupo que foi campeão. E a gente volta àquela questão do que interessa é o resultado. A seleção de 94, para mim, foi a grande seleção, a Copa que eu lembro de torcer, de vibrar. E o time, sinceramente, era limitado tecnicamente, não era aquela seleção brasileira. Tinha só o Romário e o Bebeto fazendo alguma coisa ali na frente. Mas venceu, foi campeão e tinha o Ronaldo como aprendiz no banco de reservas. Em 98 ele foi a grande estrela, infelizmente teve todo aquele problema na final contra a França. Em 2002 aconteceu isso com o Kaká, com 18 anos, mas o Kaká já é um jogador que, pelo próprio perfil dentro de campo, não tem aquela identidade de ser um goleador ou de ser um atacante habilidoso,
como o brasileiro exige. E já na Copa de 2006 e 2010 não tivemos esse tipo de situação, que para mim seria muito interessante a ida do Ganso, mas principalmente do Neymar, porque agora eles assumem essa responsabilidade e serão cobrados como serão os outros mais experientes, independente da experiência, serão cobrados, porque são craques e vão ter que jogar. Fernando, essa responsabilidade em cima da dupla santista. Parece que o Ganso, que foi tão aclamado pela uma final do Campeonato Paulista de 2010, de ter chamado a responsabilidade do jogo, aquele gesto que ele falou que não sairia, me surpreendeu a timidez dele na Copa América. Parece que ele sentiu mais. O Neymar não. O Neymar, assim, é que quando o resultado é ruim, generaliza-se. Mas eu acho até que o Neymar na Copa América, ele foi sempre um jogador que partiu para cima, que tentou o drible, que tentou o gol. Eu acho que ele ainda se salvou naquela campanha. Agora o Ganso deu algumas assistências, tal. Ele teve lampejos de genialidade, mas parece que sentiu um pouco mais. Thiago, que tem que falar dos dois. Eu acho que talvez seria importante pelo menos um deles ter ido para a Copa do Mundo, porque esse abismo de gerações é muito grande no Brasil. Limpa-se o time que jogou a Copa e convoca-se uma seleção praticamente nova em seguida, né? Poucos ficam. Então eu acho que existe esse abismo. Ficam alguns experientes, mas os mais novos não tiveram a chance de ter uma Copa do Mundo ainda. E acho que o Neymar está ainda encaminhando para se tornar um jogador assim, em nível mundial. Ele está muito restrito aqui ao Brasil, né? Nível de Brasil ele se destaca muito, mas para nível internacional ainda falta para ele. E o Ganso é tecnicamente o melhor jogador hoje em atividade. Assim, jogador que passa a bola, que lança aquele meia clássico que já não se vê mais no futebol. Mas o BH colocou a questão da insegurança e ele sente muito isso ainda. Parece que ele... A hora que ele começa a jogar bem de novo, ele tem uma lesão, ele tem uma contusão, e isso está pesando. E na seleção eu sinto ainda a falta do Lucas ter um pouco mais de chance também, que é um jogador que está se destacando, o Lucas do São Paulo, e é um jogador que eu acho que também merecia ter um pouquinho mais de espaço, junto com o Neymar e o Ganso. O Ganso, a hora que se recuperar, né, agora ele está machucado. E eu acho que o que vai faltar mais para esses três jogadores, e para a nova safra que está vindo, é ter um campeonato de fato para jogar. Vai ter as Olimpíadas, depois de mais um ano, ou seja, daqui 2, vai ter a Copa das Confederações, mas não vai ter aquela sequência de todo mês estar jogando um campeonato que vale, que é as eliminatórias. A gente não pode esquecer que nas outras Copas, o que ajudou a maturar a seleção para o Mundial foram as eliminatórias. Não foi a Copa América, não foi a Copa das Confederações, muito menos as Olimpíadas. Foi o torneio eliminatório. Eu acho que isso pode fazer muita falta para o Brasil, principalmente para esses jovens, que vão ter poucas chances de jogar valendo 3 pontos, porque é diferente jogar um amistoso e jogar a hora que vale 3 pontos, porque aí é a hora que realmente vai se testar. O primeiro teste o Brasil não passou, vamos ver os outros 2. E só vale lembrar que a eliminatória já é a Copa do Mundo, né? Já é uma Copa do Mundo, porque... Copa do Mundo. E hoje não tem mais time bobo, né? Venezuela, que era saco de pancada, hoje... Tá aspirando uma vaga. Ela passou essa vaga para a Bolívia já. Então, e a Venezuela é o único que não jogou uma Copa ainda, dos sul-americanos. Todos os outros já jogaram. Mas é só nesse aspecto ainda da questão das eliminatórias. É o grande dilema do país sede, né? Talvez para o campeão tenha se resolvido, né? Ele joga as eliminatórias com grande chance de passar, porque tem um baita time. No caso da Espanha, por exemplo, dificilmente vai ficar fora. Mantém-se a base, né? Mas acaba jogando um campeonato e vai maturando o time para a Copa. O anfitrião tem esse problema, né? Ele sente essa ausência de competições e de campeonatos valendo ali os 3 pontos, que é onde o jogador realmente vai chegar mais maduro na Copa do Mundo. Vocês, então, lançariam já os dois como titular após esse Copa? Ou lançariam já como titular da seleção? Ou deixariam no banco e iam lançando aos poucos para sentir esse peso da camisa da seleção, dessa responsabilidade que eles estão tendo hoje? Olha, como eu disse, eu teria levado o Neymar, pelo menos o Neymar já na Copa, para se ambientar com essa situação, como funciona uma Copa do Mundo, mesmo porque não teríamos depois essa outra competição para programar esse time. Mas, em se tratando de renovação, não tem como não pensar. São os 2 jogadores que atuam no time do Brasil, no caso do Santos, né, o Neymar e o Ganso. Acho que deveriam sim ser utilizados, porque, como a gente já falou aqui, não tem muito teste, não tem muito o que esperar. Ficar esperando para deixar esses jogadores no banco não adianta muito. Até ficou uma situação chata no jogo contra a Alemanha, o Ganso foi colocado na reserva. Exatamente.
sem um motivo aparente. Aliás, foi um Com todo desastre respeito, total aquele né? amistoso Quem que entrou no contra a lugar dele? Alemanha. Acho que foi o Fernandinho. Com todo respeito ao Fernandinho, mas não dá pra testar todo A mundo também. base né? da seleção é o Shakhtar. Da Exatamente, tem uma vaga cativa. Uma hora é o Fernandinho, outra hora é o Jadson. E o melhor jogador brasileiro no Shakhtar, que é o William, ainda não foi convocado. Pois é. É aquela coisa, ficar testando, esperando muito pra testar os jogadores. Começa a testar Daqui um a pouco monte de vai gente, estar na né? Copa e não testou, né? Vai chegar em 2014 não teve jogo pra testar. Então, eu acho que assim, seja contra um time forte ou contra um time mais fraco, põe pra jogar. Porque senão a gente não vai ver nunca se o cara tem condição. Então, tivemos 72 jogadores convocados em 11 convocações. É um número alto? Pra mim é. Pra mim não precisa todo esse tipo de teste. É claro que alguns jogadores você tem que ver como que vai se comportar com a camisa da seleção. Mas tem outros também que não precisa nem ver, né? Deixa pra lá. Não precisa nem testar, porque vai que faz alguma coisa que dá certo. E aí, de repente, ganha uma vaguinha na Copa do Mundo. A gente vê Afonso Alves, né, aquele centroavante que era no time da Holanda. artilheiro É na Holanda. impronunciável o nome do time, não vou Isso, arriscar. não Foi o vamos Felipe tentar. Melo de titular na Copa, então tá valendo. Pois bem, e o interessante é que depois o Afonso conseguiu uma vaguinha no Middlesbrough da Inglaterra, que exige pelo menos uma porcentagem de jogos pela seleção. A gente começa a entender algumas coisas, né? Algumas convocações. Você não entende, o Jadson e Fernandinho na seleção. Olha, não são maus jogadores, mas para nível de seleção, eu acho que está se perdendo um pouco o valor da camisa amarelinha, do E aí verdadeiro intuito de espírito de seleção E aí mesmo. entra uma outra contradição, que o Jadson fez um ótimo primeiro tempo, Exato. se não me engano, Contra o Paraguai. contra o O Paraguai. Paraguai no jogo de... Foi fase de substituído no intervalo, não voltou a entrar em campo nas partidas seguintes e não foi convocado depois disso. Aí talvez Então seja um pouco com daquilo. uma né? contradição E aí, enorme. é claro, Vai que faz seria alguma leviano coisa da aí. nossa parte dizer isso, porque a gente não tem provas, mas parece que é um balcão de negócios. O jogador tá lá para fazer número de jogos pela seleção, para ter um caixa, um número de jogos, mas você não vê utilidade. Tem jogadores aí desses 70 e 74? 72. 72. Tem pelo menos uns 15, talvez 20, que não tem sentido nenhum ser convocado. Muitos falam que bastante jogadores convocados pelo Mano são do mesmo empresário dele. É apenas coincidência ou será que alguma coisa a ver? É o que o Thiago falou, não dá para afirmar. Não dá pra afirmar. Mas, no mínimo, eu acho que o treinador de seleção brasileira, que teoricamente tem um contrato de 4 anos, tem um acordo de 4 anos, acho que ele pode dar férias para o agente. Ele não vai ter nenhum tipo de negociação, porque realmente treinador hoje precisa de agente, porque troca muito de clube. Treinador de seleção, não. Acho que ele podia, né, se desvincular do agente e aí ele podia trabalhar tranquilo sem ter essa sombra e essa desconfiança por trás dúvida, dele. Porque eu acho que o próprio Jadson faz parte do casting, assim como o André Santos e etc. A lista é grande, né? O André Santos lista é está lá grande. no futebol inglês também. E de no vez em Arsenal. quando tá sendo lembrado também, né? Sempre tem ali alguma convocação, né? E não sei se tá jogando essa bola toda aí pra merecer a vaga. Então, pega esse aspecto, né? A gente, é o que eu falei, não pode afirmar que o jogador tá ou não indo por causa que tem um empresário mais forte. Isso aí seria leviano e ninguém tem prova disso. Mas que realmente sou estranho algumas convocações, jogadores totalmente desconhecidos. E então, de certa forma, tanto na convocação como na escalação do time titular, falta uma coerência para o Mano Menezes? Dentro daquela proposta do que foi colocado ele fazer testes, deixaram aberto, né? Ó, você faz os seus testes e ele está fazendo, convocando jogadores do Brasil, convocando jogadores que não tiveram chance na seleção ainda. Mas, sinceramente, o Mano, não, apesar de tentar montar aquele time ali, parecer que vai ser o time que ele quer programar para as Olimpíadas, depois para a Copa do Mundo, ele não deu a cara ainda da seleção. O time titular eu até acho que é bem próximo do que o brasileiro quer. O time da Copa América. O problema é o banco de reservas, é a quantidade de jogadores que não deveriam ser convocados, experiências demais. Óbvio que tem algumas peças ali, o Lucas Leiva, para mim, já foi reprovado, apesar de ser titular do Liverpool, etc. E ser um jogador que o Mano conhece desde os tempos de Grêmio, para mim, não está com essa bola toda. E tem outros exemplos. Insistir com o Daniel Alves, sabendo que o Maicon é infinitamente superior.
Então tem umas 3, 4 peças no time titular que dá para mexer. Mas ele levou, escalou na Copa América Ganso, Neymar, Pato, resgatou o Júlio César, que já não é uma unanimidade, mas o goleiro brasileiro, apesar de estar numa boa fase, acho que desde o Tafarel a gente não tem um nome que você crava, camisa 1. Tinha Então, o Júlio César até o jogo contra a Holanda, né? Dali a coisa desandou. Não, né? depois daquele jogo, não tivemos mais. Essa falta de coerência, Thiago. 72 jogadores em 14 jogos é um número elevado. Aí ele não consegue dar padrão, porque ele tem sempre que estar colocando jogadores novos. Não repete a escalação de um jogo para o outro. Os jogos já são num espaço considerável. Uma vez por mês, uma vez a cada 45, 50 dias. Já há um espaço grande entre um jogo e outro. Quando muito há 2 jogos ali próximos, né, na quarta, quinta-feira e no fim de semana, e depois fica 40 dias sem ter jogo da seleção. Só para fechar esse tema, escalação, acho que a maior contradição dele é que desde os tempos de Corinthians ele trouxe essa filosofia tática do famoso 4-2-3-1, né, dos 3 jogadores ali avançados para servir o centroavante. No segundo jogo da Copa América ele abandonou o esquema. Ele vem de um trabalho de 1 ano, e aí no segundo jogo foi quando ele escalou, Ele pode ter uma sequência? Surpreendentemente ele escalou o Jadson, afirmando que ele precisava deixar o meio de campo mais fechado, com um quadrado lá, mas e todo o trabalho? Aí não deu para O negócio de entender. quadrado na seleção não deu muito certo. então. Não dá muito certo. O Brasil fez, no começo do trabalho, o Brasil teve vários adversários difíceis, não ganhou nenhum. Copa América desclassificado nas quartas de final. Esse processo de renovação parece que foi deixado para trás. Teve a convocação do veterano Ronaldinho Gaúcho. Ele esqueceu, deixou meio de lado esse processo de renovação para salvar o cargo dele? Não sei nem se foi só o Mano Menezes, mas acho que Ricardo Teixeira deve ter dado uma mãozinha com relação a isso também, porque quando você começa a não ter esses resultados e o trabalho começa a ser contestado, aliás, desde o começo, como você disse aí, tropeços atrás de tropeços, trazer o Ronaldinho Gaúcho, que está no Brasil, quer dizer, não é um jogador que está fora, que ninguém conhece mais, não, está jogando no Flamengo, que é o time de maior torcida do Brasil, jogando muito bem, sendo um dos grandes, se não o grande destaque do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto. Ele tinha que levar o Ronaldinho Gaúcho, ele não tinha motivo para não levar, não é teste. Então vou ter que testar novamente o Ronaldinho. Fernando, deixou de lado esse processo de renovação, ou era uma coisa normal? Eu acho até que houve um exagero da imprensa em geral de classificar o Ronaldinho como salvador da pátria do cargo do Mano Menezes. Porque, como o Neto bem destacou, ele estava numa grande fase e jogadores em grande fase são passíveis de convocação. Mas também acho que o Mano jogou um pouco para a galera com essa convocação. Assim como, logo de cara, ele convocou Neymar e Ganso, ele trouxe a opinião do povo, o Clamor, né? o clamor popular, ele ouviu, né? E digamos assim, se houvesse uma pesquisa como a de popularidade de presidente da República, o Mano deve ter começado com a popularidade em alta de ter levado Neymar e Ganso. Aí ganhou o primeiro amistoso dos Estados Unidos, de 2-0, jogando bonito, o Ganso deu passe de letra, etc. Então, estava tudo lindo. Resgatou o futebol arte depois do Dunga carrancudo e tal. Só que aí começou a perder e tal. E aí, digamos que o Ronaldinho meio que ele tenha resgatado. E existe uma boa vontade da imprensa formadora de opinião, que reflete na opinião pública. Existe uma boa vontade com o craque. O Ronaldinho nem fez uma grande atuação contra a Gana. Mas ele cobrou, acho que 2 faltas muito bem, que o goleiro pegou com dificuldade, deu um ou outro passe de efeito. E aí, na verdade, o Ronaldinho ele tem uma aura de craque. Então o Ronaldinho ele faz 3 lances de efeito e faz um gol, ele já é o craque da partida. Thiago, para encerrar esse tema, Ronaldinho Gaúcho. Então, o Ronaldinho Gaúcho, ele jogou pra galera, assim, jogou pra galera, ele tá bem e, claro, no meio de tantos jogadores em teste aí de qualidade duvidosa, o Ronaldinho é um jogador de procedência mais garantida, digamos. É um jogador que já foi campeão mundial em 2002. Era talvez coadjuvante naquele time, que tinha Rivaldo e Ronaldo como os grandes nomes. Tá no Mas quarteto. já... exatamente, mas já é um jogador que foi titular de um título mundial.
é um atleta que já jogou outras 2 Copas além dessa, 2006, um jogador já experiente, que terá a idade ainda compatível com a Copa de 2014, terá uma idade ainda que lhe permite atuar na Copa do Mundo, mas o BH colocou bem essa questão da popularidade. O Mano, ele começou em alta, foi decaindo, agora ele parece que está em busca ainda de se agarrar em algum fato, em alguma coisa, para levantar essa popularidade. E eu vejo no perfil do Mano Menezes um perfil muito político. Ele é um treinador que ele vai fazer média com a torcida, com a própria CBF, não vai bater de frente. E talvez nesse momento precisaria de um treinador que batesse mais de frente com a CBF. Eu não vejo ele no mesmo perfil do Filipão, que em 2001 chegou, no final de 2001, começo de 2002, não vamos levar o Romário, o time se fechou em torno disso, a opinião pública e o presidente da República na época pediram o Romário e ele não levou. Eu não vejo o Mano com essa característica. Acho que ele vai levar em banho-maria a situação e vai convocar conforme os anseios populares, conforme os anseios da CBF, não vai bater muito de frente. Eu acho que isso pode custar caro. Talvez o momento de renovação fosse o momento de alguém que batesse mais de frente e falar, vamos convocar, fechar em torno de um time, começar a definir uma equipe e a trabalhar em cima disso. Para encerrar, estamos encerrando o programa. Neto, uma breve considerações finais sobre o futuro da seleção. Mano fica, mano não fica? Como o Brasil vai chegar na Copa 2014? Olha, quando a gente fala de seleção brasileira, a gente remete à CBF e ao seu Ricardo Teixeira, né? Então fica um pouco complicado você prever alguma coisa. Agora, sinceramente, não sei se o Mano aguenta. Isso é lógico, vai depender dos seus resultados. Essa questão de fazer muito teste, já está na hora de parar. Para mim já passou a hora até de parar com isso. Não sei se vencendo, quem sabe, uma Olimpíada, ou indo muito bem em uma Olimpíada, o Mano consiga se manter. Obrigado, Neto. Fernando, para encerrar, uma breve consideração final sobre o futuro da seleção. O que eu posso dizer de futuro para 2014 é que futebol não adianta. Por mais que você construa um trabalho, é o momento. Como o time vai chegar em 2014, se os craques estarão bem fisicamente ou não. Talvez o trabalho seja meio vacilante até lá, mas com a torcida a favor e com os jogadores escolhidos certos naquele momento, talvez funcione e o Brasil seja campeão do mundo. Mas a pressão de ganhar essa Copa no Brasil, talvez custe o emprego do Mano se tiver um insucesso Copa das Confederações também. Talvez perder a Copa das Confederações seja até mais perigoso do que perder a Olimpíada para o cargo do Mano, se ele chegar até lá. Obrigado, Fernando. Obrigado. Para encerrar em 2, 3 palavras, Thiago, consideração para futuro do Brasil. Eu acho que é isso mesmo, parar um pouco com os testes, definir um time e ir com tudo para o que vale. Olimpíadas, que a gente ainda não tem, seria um título que talvez seguraria o cargo do Mano até 2014 incontestavelmente. E Copa das Confederações... com chave de ouro também, né? Se precisar. De repente, né, das últimas vezes, a Copa não tem sido o desfecho ideal. Então, ele vai ter que ir bem nos 2 campeonatos. E uma coisa, que só para finalizar, a questão da identidade que eu acho que falta. O Brasil precisa jogar mais no Brasil. Jogar muito fora do Brasil. Muito em Foi Londres. 1 ano e meio jogando fora do país. O último jogo foi em outubro de 2009 e voltou a jogar agora, em 2011. Foi mais de 1 ano e meio jogando fora do país. E não adianta falar Londres é a casa do Brasil, não sei aonde. A casa do Brasil é o Maracanã, é o Morumbi, é o Mineirão, é o Porto Alegre, é o Nordeste. Você tem que jogar no Brasil. Eu sinto falta disso, a seleção jogar no Brasil e de forma mais acessível. Jogar no Brasil no Morumbi, no Maracanã, no caso está em reforma, pode ser em outro estádio, a um preço acessível. Jogar com o ingresso custando barato para o povo ir. Talvez esse calor humano falte para a seleção. É o que está faltando. Está muito elitizado, está muito distante e isso está pesando também para o Brasil. Termina aqui o programa Câmera Nova. Eu gostaria de agradecer a presença dos convidados e também pela audiência. E até a próxima. Thank you.